reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. As chamadas criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 14. Capítulo 24, 21 de abril de 1922. Efeitos da oração feita na Santíssima Vontade de Deus. Tudo o que escrevi é somente para obedecer, e muito mais por temor do que meu Jesus, desgostoso, pudesse encontrar pretexto para me privar dele. Só ele sabe quanto me custa. Agora passei um dia sem Jesus, apenas alguma sombra sua. Ó Deus, que pena! E dizia entre mim: como tão depressa faltou a sua palavra de não me deixar. Ó Santa Vontade Eterna, traz-me o meu sumo bem, o meu tudo. E era tanta pena que me sentia consumir pela dor. Mas, neste estado, tratava de fundir-me em seu santo querer. Enquanto estava nisto, veio, fazendo-se ver que chorava amargamente, com o coração partido em muitos pedaços. E eu, ao vê-lo chorar, pus a um lado a minha raiva e, abraçando-o e secando-lhe as lágrimas, lhe disse: que tens, Jesus, que choras? Diz-me o que te fizeram. E ele: ah, minha filha, querem desafiar-me. É um horrível desafio que me estão a preparar, e isto pelos chefes. É tanto a minha dor que me sinto destroçado em pedaços o meu coração. Ah, como é justo que a minha justiça se descarregue contra as criaturas. Por isso, venha junto comigo no meu querer. Fiquemo-nos entre o céu e a terra e adoremos juntos a majestade suprema. Abençoemo-la e prestemo-lhe homenagem por todos, a fim de que céu e terra possam encher-se de adorações, homenagens e bênçãos, e todos possam receber os efeitos. Então passei uma manhã rezando junto com Jesus em seu querer. Mas, ó surpresa! Enquanto rezávamos, uma era a palavra, mas o querer divino a difundia sobre todas as coisas criadas, e em todas ficava sua marca. A levava ao empírico, e todos os bem-aventurados não só recebiam a marca, senão lhes era causa de nova bem-aventurança. Descia no subsolo da terra e até no purgatório, e todos recebiam os efeitos. Mas quem pode dizer como se rezava com Jesus e todos os efeitos que produzia? Então, depois de ter rezado juntos, disse-me: minha filha, viste o que significa rezar no meu querer? Como não há ponto em que meu querer não exista, ele circula em tudo e em todos. É vida, ator e espectador de tudo. Assim, os atos feitos em meu querer se tornam vida, ator e espectador de tudo, até da mesma alegria, bem-aventurança e felicidade dos santos. Levam por toda parte a luz, o ar balsâmico e celestial que faz sair alegrias e felicidades. Por isso, não saia jamais de meu querer. Céu e terra te esperam para receber nova alegria e novo esplendor. Capítulo 25, 25 de abril de 1922. Milhares de anjos guardam os atos feitos no querer divino.
Continuando o meu estado habitual, sentia-me toda imersa no divino querer e o meu doce Jesus disse-me: Minha filha, assim como o sol não deixa a planta, a acaricia com sua luz, a fecunda com seu calor, no entanto, não produz flores e frutos. O zeloso os faz amadurecer, os conserva com sua luz e só deixa o fruto quando o agricultor o toma para fazê-lo seu alimento. Assim, dos atos feitos em meu querer, é tanto meu amor, meu zelo por eles, que a graça os acaricia. Meu amor os concebe e os fecunda, os amadurece. Coloco milhões de anjos à guarda de um só ato feito em meu querer, porque estes atos feitos no meu querer, sendo somente para que a minha vontade se faça na terra como no céu, todos são zelosos destes atos. O seu orvalho é o meu alento, a sua sombra é a minha luz. Os anjos são arrebatados e venerados, porque veem nestes atos a vontade eterna que merece toda a sua adoração. E estes atos são deixados só quando encontro outras almas que, tomando-os como frutos divinos, fazem deles alimento para as almas, para as suas almas. Oh, a fecundidade e multiplicidade destes atos! A mesma criatura que os faz não pode numerá-los. Então pensava entre mim: será possível que estes atos sejam tão grandes e por que os mesmos anjos ficam arrebatados? E Jesus, me apertando mais forte entre seus braços, acrescentou: Minha filha, são tão grandes estes atos que, conforme a alma os vai cumprindo, não há coisa nem no céu nem na terra que não tome parte. E ela fica em comunicação com todas as coisas criadas. Todo o bem, os efeitos, o valor do céu, do sol, das estrelas, da água, do fogo, etc., estão não só em contínuas relações com ela, senão que são coisas suas. Ela harmoniza com todo o criado e o criado harmoniza nela. O que é isso? Porque quem vive em meu querer são as depositárias, as conservadoras, as sustentadoras, as defensoras de minha vontade. Elas preveem o que quero e, sem que eu o ordene, cumprem o que quero e compreendem a grandeza, a santidade de meu querer. Zelosamente o guardam e o defendem. Como não deveriam ficar todos envolvidos ao ver estas almas que formam o sustento de seu Deus, em virtude do prodígio de minha vontade? Quem pode defender meus direitos senão quem vive em meu querer? Quem pode me amar de verdade, com amor desinteressado, semelhante ao meu, senão quem vive em minha vontade? Sinto-me mais forte nestas almas, mas forte da minha própria força. Sou como um rei rodeado de fiéis ministros, que se sente mais forte, mais glorioso, mais sustentado no meio destes seus fiéis ministros do que só. Se fica só, chora a seus ministros, porque não tem com quem desafogar e a quem confiar a sorte do reino. Assim sou eu. E quem pode ser mais fiel do que quem vive em minha vontade? Sinto minha vontade duplicada, portanto me sinto mais glorioso. Desabafo com elas e a elas me confio. Capítulo 26, de 29 de abril de 1922.
Quem vive no divino querer vive de uma batida de coração eterna. Encontrando-me em meu habitual estado, via minha alma e todo o meu interior. Pensamentos, afetos, batimentos, tendências, mudanças em tantos fios de luz, e estes se alongavam e se ampliavam tanto que, saindo de meu interior, harmonizavam com o sol, subiam mais alto e tocavam o céu, se difundiam sobre toda a terra. E enquanto olhava isto, vi a meu doce Jesus, que tinha em sua mão todos aqueles fios de luz, e com uma maestria encantadora os dirigia, os alongava, os multiplicava e alargava quanto quisesse. Ao toque daquela luz, todas as coisas criadas se abaixavam e harmonizavam juntas, e faziam festa. Então meu Jesus me disse: Minha filha, viste com que amor me divirto e dirijo os atos feitos em meu querer? É tal meu zelo que não os confio a ninguém, nem sequer à própria alma. Nem um pensamento, nem uma fibra deixo sem encerrar toda a potência de minha vontade. Cada ato destes contém uma vida divina. Por isso, ao toque destes atos, todas as coisas criadas sentem a vida de seu Criador. Sentem de novo a força daquele Fiat onipotente, do qual tiveram a existência e fazem festa. Assim que estes atos são para elas novas glórias e nova festa. Agora esta bela harmonia, estes fios de luz que saem do teu interior, de seu coração, não corresse em meu querer, senão em tua vontade ou em outra vontade, em teu coração faltariam tantos batimentos de vida divina, ficando tantos batimentos humanos por quantos faltam à divina. E assim também das fibras, dos afetos, e como o humano não é capaz de formar luz, senão trevas, portanto se formariam tantos fios de trevas, e meu querer ficaria entristecido, não podendo desenvolver em ti toda a potência de minha vontade. Enquanto isso dizia, eu queria ver se em minha alma havia estes batimentos humanos que interrompessem a vida do batido divino, e porquanto olhava, não os encontrava. E Jesus: por agora não há nada. Já te disse para que te fazer atenta e te fazer conhecer o que significa viver no meu querer. Significa viver de um batimento eterno e divino, viver com o meu sopro onipotente. Capítulo 27, de 8 de maio de 1922. As penas de quem ama a Jesus estão em contínuas correntes com seu coração. Continuando meu habitual estado, o bendito Jesus se fazia parecer como um raio que foge. Agora fazia ver a sombra de sua luz, agora sua mão. Eu senti uma pena indescritível e ele, acariciando meu rosto com sua mão, me disse: Pobre filha, quanto sofres? E rapidamente se retirou. Então eu pensava entre mim: tantas vezes Jesus me disse que me ama tanto e que sofre muito quando me vê sofrer por causa de sua privação. Quem sabe quanto sofro agora ao me ver petrificada pela dor de sua privação? Então, para não fazê-lo sofrer tanto, quero fazer-me força a mim mesma, tratando de estar mais contente, menos oprimida, mais atenta em manter-me meu voo, minha atitude em sua vontade, a fim de que lhe leve meu beijo,
não amargo, mas pacífico e contente, que não o entristeça, mas o console. Enquanto pensava isto, saiu de dentro de mim todo dolorido e com o coração todo ferido, e em seu centro se via uma ferida, da qual saiu uma chama e me disse: Minha filha, é certo que quanto mais te vejo sofrer, quanto te privo de mim, tanto mais sinto eu a pena, porque sendo tua pena ocasionada por minha privação, não é outra coisa que efeito do amor que tens por mim. Portanto, se tu estás amarga, oprimida, tua batida faz eco em meu coração e sinto tua amargura e tua opressão. Ah, se soubesses quanto sofro quando te vejo sofrer por minha causa, usarias sempre esta cautela, esta atenção para não me amargar demais. São as penas de quem mais me ama as que estão em contínuas correntes com meu coração. Olha, a ferida que vês no centro do meu coração, onde brota a chama, é precisamente a tua, mas consola-te, porque se me dá intensa dor, também me dá sumo amor. Você fica tranquila, eu seguirei adiante em cumprir minha justiça, mas não te deixo. Voltarei frequentemente, ainda que seja como relâmpago, e não deixarei de te fazer mais pequenas visitas. Capítulo 28, 12 de maio de 1922. A santidade no divino querer. Não fazer nada próprio, mas fazer o que Deus faz. Estava pensando entre mim, quem sabe o que o ofendi, em que o ofendi, que meu doce Jesus não vem segundo o seu costume? Como pode ser possível que, sem razão alguma, a bondade do seu Santíssimo Coração, que facilmente cede a quem o ama, deva resistir a tantas chamadas minhas? Agora, enquanto estas e outras palavras pensava, saiu do meu interior, cobrindo-me toda sob um manto de brilhantíssima luz, de modo que eu não via outra coisa que luz. E me disse: Minha filha, de que temes? Olha, para te fazer estar segura e bem defendida, circundei-te sob este manto de luz, a fim de que nenhuma criatura, nem nada te possa fazer mal. E além disso, porque queres perder tempo com penas que me ofendeste? Pensar que me ofendeste? Para quem vive em meu querer, o veneno da culpa não entrou. E além disso, teu Jesus te fulminaria se te visse ainda com pequenas manchas de pecado e te colocaria fora do cerco de minha vontade. E você perderia rapidamente a atitude de obrar em meu querer. Ah, minha filha, a santidade em meu querer ainda não é conhecida. Cada espécie de santidade tem seu distintivo especial. Muito mais, ao ouvir que venho tão frequentemente a ti, se admiram. Não tem sido meu costume fazê-lo com outras almas. A santidade em meu querer é inseparável de mim. E para elevar a alma ao nível divino, me é necessário tê-la, ou ensimesmada com minha humanidade, ou na luz da minha divindade. De outra maneira, como poderia ter a alma a atitude de seu obrar em meu querer, se o meu agir e o seu não fosse um? Agora, a alma que vive em meu querer toma parte em todos os atributos junto comigo e corre em cada ato meu. Portanto, deve correr comigo mesmo nos atos de justiça.
Eis porque quando quero castigar, te oculto minha humanidade, a qual é mais acessível à natureza humana. E tu, aos reflexos da minha humanidade, sentes o amor e a compaixão que tenho pelas almas, e me arrancas os flagelos com os quais quero castigá-las. Mas quando elas fazem tanto que me obrigam a castigá-las, escondendo-te minha humanidade, te elevo na luz da minha divindade, que, absorvendo-te e fazendo-te feliz nela, tu não sentes os reflexos da minha humanidade. E eu, ficando livre, castigo as criaturas, assim que ou te manifesto a minha humanidade, fazendo-te convergir junto comigo aos atos de misericórdia para com as criaturas, ou absorvo-te na luz da minha divindade, fazendo-te concorrer aos atos de justiça. É sempre comigo que estás. Aliás, quando te absorvo na luz de minha divindade, é maior a graça que te faço. E tu, porque não vês minha humanidade, te lamentas de que te privo de mim, e não aprecias a graça que recebes. Enquanto eu ouvi que ele estava fazendo justiça, com medo eu disse: meu amor, agora que você está punindo as criaturas, derrubando as casas, eu estou junto com você para fazer isso? Não, não, o céu me poupe de tocar meus irmãos. Quando tu quiseres castigá-los, eu me farei pequena em teu querer. Não me difundirei nele, para não tomar parte no que fazes tu. Em tudo quero fazer o que tu fazes, mas nisto de castigar as criaturas, não, jamais. E Jesus, por que te assustas? No meu querer não podes eximir-te de fazer o que eu faço. A coisa é connatural e é propriamente esta a santidade do meu querer. Não fazer nada próprio, senão fazer o que faz Deus. E além disso, minha justiça é santidade e amor, é equilibrar os direitos divinos. Se não tivesse a justiça, faltaria toda a plenitude da perfeição. A minha divindade, assim que se você quer viver em meu querer e não quer tomar parte nos atos de justiça, a santidade feita em meu querer não teria seu pleno cumprimento. São duas águas fundidas juntas, em que uma está obrigada a fazer o que faz a outra. Ao contrário, se estão separadas, cada uma faz seu caminho. Assim, minha vontade e a tua são as duas águas fundidas juntas, e o que faz uma deve fazer a outra. Por isso, sempre na minha vontade te quero. Então me abandonei toda em sua vontade, mas sentia grande repugnância pela justiça e meu doce Jesus, retornando, me disse: se soubesses como me pesa usar a justiça e quanto amo as criaturas. Toda a criação é para mim como o corpo à alma, como a casca ao fruto. Eu estou em contínuo ato imediato com o homem, mas as coisas criadas me ocultam, como o corpo esconde a alma. Mas se não fosse pela alma, o corpo não teria vida. Assim, se me retirasse todas estas coisas criadas, todas ficariam sem vida. Assim que em todas as coisas criadas eu visito ao homem, o toco e lhe dou vida. Estou escondido no fogo e o visito com o calor. Se eu não estivesse, o fogo não teria calor. Seria fogo desenhado e sem vida. E enquanto eu visito o homem no fogo, ele não me reconhece, nem me dá uma saudação. Estou na água e o visito com tirar-lhe a sede. Se eu não estivesse, a água não tiraria sede.
seria água morta, e enquanto eu o visito, ele me passa por adiante sem me fazer nenhuma inclinação. Estou escondido no alimento e visito ao homem com dar-lhe a substância, a força, o gosto. Se não estivesse, o homem tomando o alimento ficaria em jejum. Não obstante, ingrato, enquanto se alimenta de mim, me volta as costas. Estou escondido no sol e o visto com minha luz, quase a cada instante. Mas ingrato me corresponde com contínuas ofensas. Em todas as coisas o visito, no ar que respira, na flor que perfuma, na brisa que refresca, no trovão que cai, em tudo minhas visitas são inumeráveis. Vê quanto o amo, e você, estando em minha vontade, está junto comigo em visitar ao homem e em dar-lhe a vida. Por isso não se assuste se alguma vez concorrer à justiça. Capítulo 29, 15 de maio de 1922. Lamentos e temores de Luísa. Jesus lhe faz ver quanto a ama. Continuando o meu estado habitual, sentia-me toda oprimida pela privação do meu doce Jesus. Agora, enquanto eu rezava, eu senti como se uma pessoa estivesse atrás de minhas costas. E eu, não sabendo que era Jesus, tive um arrepio de medo. E ele estendeu o seu braço e, tomando a minha mão na sua, me disse: Luísa, não tenha medo, sou eu. E eu, oprimida como estava e cansada de esperá-lo, disse: Vê-se, ó Jesus, que não me queres como antes. Tiraste-me tudo, até o sofrimento. Me havias ficado só tu, e frequentemente desapareces e não sei como fazer, nem onde te encontrar. Ah, é verdade, já não me amas. E Jesus, tomando o aspecto digno que fazia temer, acrescentou: Tu me ofendes ao dizer que já não te amo como antes. Põe muita atenção, pois só a suspeita de que não te amo é para mim a maior afronta. Como não te amo? Como eu não te amo? Então você tem em nada todas as graças que eu estou fazendo? Eu fiquei confusa e tremia de verdade ao ver o aspecto severo de Jesus, e no fundo do meu coração implorava perdão e piedade. E ele, tomando um aspecto mais suave: Promete não dizê-lo mais, e para fazer-te ver que te amo, quero fazer-te sofrer dando-te parte em minhas penas. Então, depois de ter sofrido um pouco, continuou: Agora quero te fazer ver como te amo. E fazia-me ver o seu coração aberto, e de dentro saíam imensos mares de poder, de sabedoria, de bondade, de amor, de beleza, de romances. E no centro de cada um desses mares estava escrito: Luísa, filha da minha imensidão, filha do meu poder, filha da minha sabedoria, filha da minha bondade, filha de meu amor. Agora, filha da minha beleza, filha da minha santidade. Quanto mais eu via, mais confusa ficava, e Jesus continuou: Viste quanto te amo, e como não só no meu coração, mas em todos os meus atributos tenho escrito teu nome. E este teu nome está escrito em mim, faz abrir sempre novas correntes de graça, de luz, de amor, etc. Para ti e para si, você diz que e ainda assim você diz que eu não te amo? Como você pode sequer suspeitar disso? E só Jesus sabe como fiquei esmagada, pensando que havia ofendido a meu Jesus. E além disso, sua presença. Ó Deus, que pena! Como é feia a culpa! Capítulo 30, 19 de maio de 1922.
O divino querer no céu é felicitante, na terra é obrante e multiplica sua vida, seus bens no ato da criatura. Continuando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fazia ver dentro de meu interior, no qual, abrindo-se como uma portinha, apoiava seus braços e espreitava sua cabeça para ver o que fazia as outras criaturas. Eu olhava junto com Jesus, mas quem pode dizer os males que se viam, as ofensas que se faziam e os castigos que choverão? Era terrível esta visão tão dolorosa. E também via nosso pobre país atingido pelo flagelo divino. Então eu vendo que Jesus olhava com uma ternura de amor e de dor, enquanto dias antes me tinha sido impossível fazê-lo dirigir seu rosto e seu olhar para as criaturas, e disse-lhe: meu amor e minha vida, olha quanto sofrem nossos queridos irmãos. Não queres ter piedade? Com tanta vontade sofreria tudo para que eles fossem perdoados. Olha, isto é um dever que me impõe o estado de vítima, a tua imitação. Não sofreste tudo por nós? E como queres que eu não sofra para os livrar dos castigos e que não te imite enquanto tu sofreste tanto? E Jesus, interrompendo meu discurso, me disse: ah, minha filha, chegou a tanto homem que não posso olhá-lo senão com horror. E se o olho é só de dentro de mim, porque encontrando em ti todas as ternuras de minha humanidade, se o olho é dentro de ti, porque encontrando em ti todas as ternuras de minha humanidade, minhas orações sinto-me movido a olhá-lo com compaixão, e por amor teu preservarei suas vidas. O homem tem necessidade de purificação forte. De outra maneira, não se desengana e por isso atropelarei tudo para renovar tudo. Farei coisas imprevistas, castigos novos dos quais o homem não poderia encontrar a causa, e isto para confundi-lo. Mas tu não temas, por amor teu diminuirei alguma coisa. Sinto em ti como sentia em minha humanidade, a corrente das comunicações com todas as criaturas, e por isso me é duro não te dar e não te contentar em nada. Mais tarde encontrei-me fora de mim mesma, num ponto altíssimo, e encontrei a minha Mãe Celestial, o nosso arcebispo defunto e os meus pais e o meu doce Jesus, nos braços do bispo, que assim que me viu, o pôs nos seus braços, dizendo: toma-o, minha filha, e dá-lhe um beijo. E Jesus fazia festa aos meus braços e disse-me: filha amadíssima do meu querer, quero renovar o vínculo do grande dom de te fazer viver no meu querer. E por isso quis presentes como testemunhas a minha amada mãe, o bispo que tomou parte em tua direção quando esteve na terra, e a teus pais, a fim de que tu fiques majoritariamente confirmada em minha vontade, e recebas todas as correntes que os bens que minha vontade contém, e eles sejam os primeiros a receber a glória do obrar, do viver em meu querer. Tu não és outra coisa que um átomo em meu querer, mas neste átomo eu coloco todo o peso da minha vontade, a fim de que, conforme te mova, o mar imenso do meu querer receba seu movimento, as águas se crespem e, como agitadas, exalam sua frescura, seus perfumes e desbordem
no bem do céu e da terra. O átomo é pequeno, ligeiro e não é capaz de agitar todo o mar imenso de minha vontade, mas posto dentro dele todo o peso dela, será capaz de tudo e me dará campo para dar de mim outros atos divinos. Será como a pedra lançada na fonte, que conforme cai, as águas se encrespam, se agitam e exalam seu frescor e seu perfume. Mas a pedrinha não contém o peso de minha vontade e por isso não pode fazer que a fonte se desborde. Mas seu átomo, com o peso do meu querer, não só pode arrastar meu mar, mas inundar a terra e o céu. Como dentro de um só respiro virá a absorver toda a minha vontade com todos os bens que ela contém, e de outro respiro a porá fora. E enquanto isso faz, quantas vezes a aspires e quantas vezes a imita, tantas vezes multiplicará minha vida, meus bens. No céu, os bem-aventurados gozam de toda a felicidade que contém meu querer, vivem nele como em seu próprio centro, mas não o multiplicam, pois neles já estão fixos seus méritos. Mas você é mais feliz que eles, podendo multiplicar minha vida, meu querer, meus bens. Neles meu querer é felicitante, em ti é obrante, e peço teus atos para multiplicar-me. Quando você obras, estou olhando com ânsias se você trabalha no meu querer para receber o contentamento de me ver multiplicado em seus atos. Como você deve estar atenta e não deixar passar nada,